Bom, pessoal, vou fazer aqui a correção da nossa sondagem, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas que ficaram sobre a sondagem, né? Eu sei que tem as respostas para vocês verem, mas é bom sempre ver a resolução, porque vocês conseguem tirar dúvidas um pouco melhor, tá? A minha dica aqui para vocês é: respondam essa prova várias vezes, tá? Porque a nossa recuperação vai estar bem no estilo da sondagem, tudo bem? E não fiquem só assistindo, realmente parem para tentar fazer, porque se você só assistir o que eu estou fazendo, você vai provar apenas uma coisa: que eu, que sou o professor de vocês, sabe matemática, tá? E o intuito é que vocês aprendam também a matemática. Então vamos todos parar e tentar responder a questão, tá? Eu vou dando as dicas, a gente vai relendo, você vai tentando fazer. Então, primeira questão: a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros. Então a primeira coisa que eu sei é: eu tenho um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui, e eu tenho uma altura relativa à hipotenusa. Significa que eu tenho esse tracinho aqui, ó, que forma 90 graus aqui embaixo, e ele tem 12 centímetros. Uma das projeções mede 9 centímetros. Calcula as medidas do cateto desse triângulo. Então eu vou dizer que aqui tem 9. Então eu não sei se é o menor ou se é o maior, a gente vai de qualquer jeito mesmo assim. Eu quero os catetos. Então, primeira coisa, eu posso já encontrar esse cateto. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Então aqui é o cateto B, aqui é o cateto C e aqui embaixo é o cateto A. Eu quero encontrar esses carinhas aqui: o B, o C e o A. Vamos encontrar o B, porque ele é bem fácil, né? É o teorema de Pitágoras. B é a hipotenusa nesse caso aqui, né? Considerando esses dois como catetos. Então, Bzinho, né? B ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. B ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, 144. 9 ao quadrado, 81. Somando isso aqui, a gente fica com 225. Tirando a raiz quadrada, vamos encontrar que B é igual a mais ou menos 15. Mas como a gente está trabalhando com medida, só interessa o valor positivo, tá? Então B é igual a 15 centímetros. Sabendo disso, a gente pode encontrar o que? Do jeito que tá, se a gente for pensar em algumas relações mirabolantes, talvez a gente consiga encontrar. Eu não quero fazer isso. Eu vou fazer o seguinte: isso aqui é N e isso aqui é M. E eu sei que a altura ao quadrado é igual a M vezes N. Só que a altura já vale 12. Então 12 ao quadrado. O M eu não sei, mas o N é 9. Então 12 ao quadrado é 144, que vai ficar igual a 9M. Pega esse 9, passa dividindo. M vai ser igual a 144 dividido por 9. Então, o valor do M vai ser igual a 14 dividido por 9 dá 1, sobra 5. Baixo 4. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Não sobra nada. Então M é igual a 16. Então a gente sabe que, por exemplo, que a gente pode trocar, né? Isso, o M é 9 e o N é 16. Isso, no final das contas, não vai mudar muito a nossa resposta não, tá? Então eu vou deixar do jeito que estava mesmo, com o 9 aqui e o 16, só para não trocar os valores dos catetos e hipotenusa, porque a ordem não vai mudar muita coisa, tá bom? Então agora a gente vai encontrar o C, tá? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Que C é a hipotenusa. Então, C ao quadrado vai ser igual a cateto 16 mais 12 ao quadrado. C ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 16. Eu acho que é 256. Mas eu vou fazer a multiplicação para garantir, né? 6 vezes 6, 36. Desce o 6, sobe o 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 mais
1 vezes 1, 1. 6 aqui repete, 5 mais 6 dá 15, baixa 5, sobe 1, 1 mais 1, 2, 256. 12 ao quadrado, 144. C ao quadrado vai ser igual a... Eu coloquei um grau aqui porque eu estava respondendo na prova do oitavo. Estou acostumado a não colocar grau. 256 mais 144 vai ser igual a 400. Tira a raiz quadrada dos dois lados. C é igual a 20. Então, C é igual a 20. E o A é a soma do M mais N, né? A é igual a M mais N. Então, A vai ser igual a 16 mais 9. A é igual a 25. Tá bom? Pessoal, eu vou apagar essa parte aqui embaixo, porque eu preciso do espaço para responder a segunda questão. Na verdade, não precisa não. Eu vou passar assim, ó, pra gente separar ela, tá? E a segunda questão é muito fácil. Calcule Z. E a gente sabe como calcular, porque a gente calculou o valor do M pela relação. O Z é a minha altura, que é ao quadrado igual a M vezes N. Então, Z ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 25. Z ao quadrado vai ser igual a... É bem fácil esse D400, né? Vê só. 16 vezes 20. Por que você vai por 20, professor? Que é mais fácil. Tá? Ó, 16 vezes 20 é igual a... 16 vezes 2 é 32. Então, 320. Tá? E agora, 16 vezes 5 vai ser igual a 80. 320 mais 80, 400. Professor, não entendi nada. Não se preocupa não, eu decompus, tá? Mas é só você fazer a multiplicação mesmo. 25 vezes 16 ou 16 vezes 25 vai dar a mesma coisa. 6 vezes 5, 30 sobre 3. 6 vezes 2, 12 mais 3, 15. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 5 mais 5, 10. Sobe 1, 1 mais 2, 3. Mais 2, 4. Tá? Eu só decompus lá para ficar um pouco mais fácil para fazer mentalmente. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, chegamos que Z é igual a 20. Tá? Como não tem unidade de medida, fica por isso mesmo. Então, finalizamos aqui o Z. Terceira questão. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base, ligada ao topo do edifício. O comprimento dessa escada é de... Isso é um triângulo retângulo. Então, a escada eu vou chamar de x. X é a minha hipotenusa, então x ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 64 mais... Eita, 225? Tá? Eu acho que é isso. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. É isso mesmo, 225. Tá, vou terminar aqui, já tá certo mesmo. Então, x ao quadrado vai ser igual 64 mais 225 dá 289. Tirando a raiz quadrada. Bom, aqui eu fiz o 15 vezes 15 e eu sei que dá 225. Aqui em cima, ó, eu calculei 16 ao quadrado, dá 256. Então eu vou calcular o 17. Se não der, a gente fecha por 18. Mas eu sei que vai dar, né? 7 vezes 7, 49, baixo 9, sobe 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando aqui, 289. Metros, né? Então essa escada aí maluca que a gente colocou tem 289 metros. Que vai do chão até o topo do prédio. Tá bom? Quarta questão. Na figura, tem-se que AB é igual a BC. Então,
isso aqui é igual a isso aqui. E F é o ponto médio do lado BE. Então, isso é igual a isso. Ponto médio do lado BE do retângulo BCDE. Determine a medida de x indicada na figura e a área do retângulo BCDE. Então vejam, a questão ainda nos ajuda mostrando que isso aqui é x e que aqui também é x, né? Então significa que tudo isso que eu marquei com um tracinho só é igual. Então digamos que aqui tem 10, aqui embaixo tem 10, aqui tem 10, aqui também tem 10, tá bom? Então primeiro a letra A da questão pede a medida do x. Então ó, é um triângulo retângulo, se bem dito aqui, vamos resolver pelo teorema de Pitágoras. Então toma cuidado. À frente do ângulo de 90 graus a gente tem a hipotenusa. E a minha hipotenusa vale 6 raiz de 2. Então 6 raiz de 2. A hipotenusa vai ao quadrado, né? Então é isso tudo ao quadrado, entre parênteses. Igual ao meu quadrado, no caso aqui é x ao quadrado, mais x ao quadrado. Agora, 6 raiz de 2 ao quadrado. Esse quadrado faz tipo um chuveirinho, tá? Uma distributiva, vai para os dois. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz com o quadrado, então fica vezes 2. Igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Veja, esse 2 vai passar dividindo. Então, o que eu posso fazer de cara aqui, para economizar um pouco de tempo, é já cortar esse 2 aqui em cima e embaixo. Porque eu vou fazer 36 vezes 2 e depois eu vou dividir por 2 de novo. Tem 36 vezes 2, 72. 72 dividido por 2 dá 36. Não é verdade? Então, x ao quadrado é igual a 36. Tira a raiz quadrada daqui e tira a raiz quadrada daqui. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, x é igual a 6. Não fala se é centímetro ou se é metro, né? Então, x é igual a 6. Já encontrei a resposta da letra A. E a letra B? A área do retângulo BCDE. Beleza, BCDE. Bom, a área do retângulo é base vezes altura. A minha base aqui mede quanto? 6, porque é igual ao x. E a minha altura? Bom, aqui é 6, aqui também é 6. Então 6 mais 6, 12. Então a área desse retângulo, vou colocar um Rzinho aqui para mostrar que é retângulo, vai ser base, que mede 6, vezes altura, que mede 12. Então a área vai ser igual a 6 vezes 12, que é igual a 72. Tá? Se você viu na prova aí, eu coloquei o M, né? Eu acho que foi. Então o M, unidade de medida, e aqui o M ao quadrado, que é a unidade de medida ao quadrado. Tá? E quando a gente não tem a unidade de medida, a gente coloca alguma coisinha assim, tá? Mas se não colocar também, eu não vou comer a cabeça de vocês não, tá? Eu vou aceitar a resposta. Quinta questão. Determine as medidas das letras na figura a seguir. Então aqui a gente precisa fazer as relações métricas. A mais fácil de todas, encontrar o valor do A. Porque o A, se é isso aqui, se é daqui até aqui, então é a soma disso aqui, né? 2 mais 4. Então A é igual a 2 mais 4, que é igual a 6. A segunda mais fácil é a altura, né? Porque a altura ao quadrado é igual a multiplicação, né? O produto das projeções. Então 2 vezes 4. Então isso aqui vai ser altura ao quadrado igual a 8. Vamos tirar a raiz quadrada. Professor, agora complicou, né? Não complicou nada. Se você parar em raiz de 8, eu já aceito, tá? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então eu posso tirar esse 4 aqui,
fazendo a raiz, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 raiz de 2 é o valor da altura, tá? Lembrando que se você parar aqui, eu já aceito, tá? Vamos encontrar o C e o B, que é bem fácil, teorema de Pitágoras, gente, tá? Eu vou fazer pelos triângulos menorzinhos aqui do lado, tá? Para não usar um número muito grande, que nem o valor do A. E nem é tão grande assim, né? Mas eu vou fazer o seguinte, então, ó. C, que é a minha hipotenusa, ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Ah, eu não poderia fazer com o triângulo maior, porque eu não sei o valor do B também, né? Tá? Então eu vou fazer assim mesmo, vai dar certo. Altura, 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2 ao quadrado. C ao quadrado é igual a 4, mais 4 vezes 2. Como assim, professor? 4 vezes 2. Vamos lembrar que esse quadrado faz um chuveirinho. Então, 2 ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado, corta raiz com o quadrado, sobra só o 2. Então, C ao quadrado é igual a 8 mais... 8 não. Tava certo, né? Mas é 4 mais 8. A ordem certinha. Então, C ao quadrado é igual a 12. Tira a raiz quadrada. Professor, se eu parar aí, já tá bom? Aqui, né? C é igual a raiz de 12, aí tá bom. Mas eu sei que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E a raiz quadrada de 4 eu sei, né? É 2. Então C é igual a 2 raiz de 3. Né? Foi essa a resposta que eu coloquei na prova de vocês, né? Então aqui é a resposta mais correta, né? Que os matemáticos vão ficar mais satisfeitos. Tá? Agora o B eu posso tanto calcular pelo teorema de Pitágoras com o triângulo grande, porque eu sei o C e eu sei o A, ou pelo triângulo menorzinho, usando H e 4. Eu vou preferir continuar no H e 4 mesmo, porque é mais prático, tá? B agora é minha hipotenusa, então B ao quadrado é igual a altura 2 raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Que é o teorema de Pitágoras. Então B ao quadrado vai ser igual. Aqui dentro, essa parte aqui, vai ser que nem o outro, né? Vai ficar 4 vezes 2. 4 ao quadrado, 16. Então, B ao quadrado é igual a 8 mais 16. B ao quadrado é igual a 24. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. E vou encontrar que B é a mesma coisa que... Veja que eu posso reescrever como 4 vezes 6. Que é a mesma coisa que 24. Né? E a raiz quadrada de 4 a gente sabe também, né? É 2. E a raiz de 6, como a gente não sabe, 2 raiz de 6. E aí, finalizamos a quinta questão. Sexta questão. Considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determina as medidas em A e B indicadas, né? Então, como a gente só tem o valor de um lado do triângulo, que é esse bendito aqui, eu não consigo usar mais Pitágoras. Mas como eu tenho esse ângulo, eu posso usar trigonometria. Eu vou usar as duas por trigonometria, mas é importante você saber que depois que você acha mais um valor, o terceiro você pode usar o teorema de Pitágoras, tá? Mas eu vou usar trigonometria nas duas. Então, primeiro, usando para encontrar o A. O que é que eu tenho que analisar? Primeira coisa, esse A, o que danado ele é? O A é a hipotenusa. E esse 12 raiz de 3 em relação ao 60 é o quê? Cateto oposto. Qual relação usa hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então, o seno de 60 graus, que é o ângulo que a gente tem, vai ser igual ao cateto oposto, 12 raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o A. Agora a gente vai na tabelinha, né, e vai catar lá o valor do seno de 60. E aí você tem que saber a musiquinha, tá? Então, ó, 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente. 1, 2, 3, 3, 2, 1,
tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2, tá? Só no numerador, tá bom? A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá bom? Então, ó, seno de 60, vem aqui. Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a 12 raiz de 3 sobre A. Multiplica como agora? Cruzado. Tá bom? Então vai ficar A raiz de 3 igual a 12 vezes 2, 24 raiz de 3. Esse A vai passar dividindo. Então é A igual a 24 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Raiz de 3 em cima e embaixo, cancela. Então A igual a 24. E aí foi o que eu falei, tá? Agora que eu sei o valor do A, que é 24, eu posso usar o teorema de Pitágoras. 24 ao quadrado vai ser igual a 12 raiz de 3 ao quadrado mais B ao quadrado. Mas eu não vou fazer desse jeito, eu vou usar por trigonometria também. E agora tudo que eu preciso saber é o que danado desse B. E esse B está do lado do ângulo 60. Então esse aqui é cateto adjacente. E aí eu posso usar tanto o seno não, né? Para encontrar o B não. Mas eu posso usar o cosseno ou a tangente. Chegamos na mesma resposta pelos dois. E eu vou fazer pelos dois para provar para vocês, tá? Eu vou começar pela tangente. Então, tangente de 60 graus é cateto oposto, 12 raiz de 3, sobre o adjacente, que é o B. A tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 igual a 12 raiz de 3 sobre B. Multiplica cruzado. Lembra que se não tem nada, é um 1 aqui embaixo. Então, B raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3. Vejam que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no A, né? O raiz de 3 vai passar dividindo, a gente cancela, chegamos que B é igual a 12. Professor, mas você falou que dá para fazer por cosseno também. Dá sim. Vou mostrar para você agora. Vou fazer aqui embaixo na seta e depois eu apago, tá bom? Cosseno de 60 é... O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual a B sobre 24. Multiplica cruzado. 2B é igual a 24. O 2 passa dividindo, 24 dividido por 2 é igual a 12, como encontramos lá pela tangente, tá? Então é preferência, o que você conseguir enxergar, você faz aí, tá bom? Eu vou apagar o que a gente tem aqui na sétima questão, tá? Não vou deixar mais a tabelinha, vocês têm que saber montar ela aí. Eu vou usando aqui de cabeça mesmo, tá bom? Sétima questão. A diagonal de um quadrado mede 6 raiz de 2 centímetros, conforme nos mostra a figura. Nessas condições, qual é o perímetro desse quadrado? Vamos lembrar que perímetro é a soma de todos os lados. Então eu preciso somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. E eu tracei um tracinho de propósito para a gente lembrar que os lados dos quadrados são sempre todos iguais. Então se eu encontrar esse lado aqui, acabou. O valor daqui é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui. Tá bom? Então, vejam que a gente tem duas possibilidades. Eu posso tanto usar o seno como o cosseno. Porque isso aqui é x, ó, e aqui também. Então, tanto faz. Eu percebo pelo ângulo aqui que tanto faz se é o seno ou se é o cosseno. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas vou fazer pelo seno, tá? Só por praticidade aqui. Seno de 45 graus vai ser igual cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 2. E aí, se você for lá na tabelinha, você vai ver que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 6 raiz de 2. Multiplica cruzado. Então,
2 vezes x, 2x, igual, vejam só, vai acontecer isso aqui, ó, 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando eu tenho isso aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, escrever tudo dentro da mesma raiz, tá bom? Ou então é só você perceber que isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado, tá bom? Então aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, raiz de 4 é 2. Então vai ficar 6 vezes 2. Esse 2 vai passar dividindo, né? Cancela. Então x é igual a 6. O perímetro vai ser 6 mais 6 mais 6 mais 6, que vai ser igual a 24 centímetros, tá? X igual a 6 centímetros. O professor, se falou que dava para fazer pelo cosseno, ia dar a mesma coisa. Não acredito não. Não acredito não, né? Rapaz. Ó, cosseno de 45 graus é igual a x sobre 6 raiz de 2. E aí, se você for lá, tá? Porque lembrando, é cateto adjacente, mas lembrando, o cateto adjacente é x também, sobre a hipotenusa, né? Que é 6 raiz de 2 também. E se você for lá na tabelinha, você vai ver que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aí vejam se isso aqui não é a mesma coisa daqui, ó. Não é verdade? Então, claro que se você fizer pelo cosseno, vai dar o mesmo resultado. Oitava questão. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim o observa segundo um ângulo de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício a partir do solo na horizontal. A gente tem que tomar alguns cuidados aqui nessa questão, principalmente observando a imagem, tá? Vejam, eu quero calcular isso aqui tudo, tá? Mas o que a questão está me dando de informação é só isso aqui. Então significa que depois que eu achar essa parte da altura, se eu somar com 3, né, com esse valor aqui, eu chego na altura total desse prédio. Tá bom? E o que a questão me dá? Esse valor aqui, né, do triângulo. Aí vê, eu quero achar isso aqui, que é cateto, sendo que eu já tenho isso aqui, que também é cateto. Qual relação trigonométrica usa os catetos do triângulo? É a tangente. E quanto? 30 graus, porque é o ângulo que eu tenho. Tangente de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, que é, vou chamar aqui de x, sobre a meu cateto adjacente, que é os 30 metros aqui. Na tabelinha, tangente de raiz de 3 é raiz de... tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então x igual a 30. Multiplica cruzado. 3x é igual a 30 raiz de 3. O 3 passa dividindo. 30 raiz de 3 dividido por 3 é a mesma coisa que 10 raiz de 3. Só que a questão me diz que a raiz de 3 é igual a 1,73. Então eu tenho que substituir isso. Tá? Não posso parar mais aqui não. Tenho que fazer a multiplicação. 10 vezes 1,73. E vejam que eu fui malandro aqui. Em vez de substituir aqui, ou aqui, ou aqui, o valor da raiz de 3, eu deixei no final. Porque multiplicar por 10 é muito fácil. É só andar com uma vírgula, uma casa, né? Então isso aqui vai ser igual a 17,3 metros. Isso é a altura, professor? De jeito nenhum. A gente encontrou o x, que é só essa parte aqui, ó, de azul. Eu quero tudo com essa parte rosa aqui também. E para chegar nessa parte, eu tenho que somar mais 3. Então, a altura é igual a 17,3 mais 3. Tomem cuidado na hora de alinhar isso aí para fazer a conta, tá? Esse 3 aqui não vai ficar embaixo do 3, não. Ele vai ficar embaixo do 7, tá? Porque é como se fosse 3,0. E esse aqui vai ser 20,3. Então, a altura é igual a 20,3 metros. Tranquilo?
Tá cansado? Eu tô. Tô gravando 2 aulas seguidas. Nona questão. Determine o valor do seno, do cosseno e da tangente de 210. Vamos ter que usar o método lá dos palhaços, tá bom? Então veja. Primeiro, eu vou traçar uma circunferência e eu vou dividir ela em 4 quadrantes. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é: esse quadrante a gente ignora, que é o primeiro quadrante. Agora aqui é o que passa, aqui é o que falta. Na verdade, o contrário, eu estou falando errado. Falta, o que passa e o que falta. Como assim, professor? Se o ângulo está aqui, eu vou observar o quanto falta para chegar em 180 graus. Se ele estiver aqui, eu vou ver quanto passa de 180 graus. E se ele estiver aqui, eu vou ver quanto que falta para chegar em 360. Tá bom? Essa é a primeira coisa. Então, o meu ângulo de 210, bom, ele está depois do 180, né? Então ele vai estar nessa parte aqui. Nessa parte é quanto passa. E 210 passa exatamente 30 graus do 180. Então significa que o seno de 210 é a mesma coisa que o seno de 30 graus. O cosseno de 210 é igual ao cosseno de 30 graus. E a tangente de 210 é igual à tangente de 30 graus. A gente só precisa tomar cuidado com o sinal, tá? O seno, os sinais do seno é um palhacinho sem sono. Então se eu dividir aqui, ó, é mais, menos, menos. Isso aqui é o seno, tá bom? O cosseno é um palhacinho com sono. Então é mais no primeiro e no quarto e aí menos, menos. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Tá, então é mais, menos, mais. Isso é o cosseno. E a tangente é uma combinação dos dois. Então eu vou fazer jogo de sinal aqui agora. Tá, então, ó, primeiro quadrante. Seno é mais, cosseno é mais. Então é mais também na tangente. Seno no segundo quadrante é mais, cosseno é menos. Mais com menos, menos. No terceiro, seno é menos, cosseno é menos. Menos com menos, mais. E no quarto, seno é menos, cosseno é mais. Menos com mais, menos. Então, o seno de 210, que está no terceiro quadrante, vai ser negativo para o seno, vai ser negativo para o cosseno e positivo pela tangente, né? Eu estou observando esses sinais aqui, ó, para poder determinar isso. Seno de 30 é 1 sobre 2. Então a resposta é menos 1 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3 também. Positivo. Tá bom? A 10ª questão é a mesma coisa. Eu vou fazer isso igualzinho. Tá? Então, ó, 150 graus. Tá? Antes do 180. Então tá nesse quadrante aqui, ó. E aqui é o que falta. Então quanto falta para chegar em 150? Falta 30. 120 está antes também de 180. Então é o que falta. E falta 60. A tangente de 300 está aqui, ó, no quarto quadrante. E é quanto falta também. Então falta 60, né, para chegar no 360. E a 270 é um caso especial, tá? A tangente no 90 e no 270 não existe, tá? Porque a tangente é uma reta assim, que passa por aqui, e eu vou pegando, por exemplo, esse ângulo aqui, eu vou projetar, né? Pego aqui, ó, aí porcaria, eu pego aqui e eu projeto ela aqui assim, nessa reta. Esse carinha aqui
ele não pode ser projetado assim de qualquer jeito, tá? E ele nunca vai cortar lá porque essa reta aqui, ela é paralela a essa reta aqui, tá bom? Então, a gente diz que a tangente de 270, assim como a tangente de 90 graus, elas não existem, tá? Esse é o símbolo que não existe na matemática. As outras a gente consegue calcular normalmente, tá? A gente só tem que lembrar de fazer o jogo de sinal. 150 está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a tangente é negativa. O 120 também está no segundo quadrante, vai ser negativo. E a tangente 300 está no quarto quadrante. E o quarto quadrante, na tangente também é negativo. Então, fica negativo aí também. Vamos lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60, raiz de 3. Então, menos raiz de 3, menos raiz de 3. Tá? Bem tranquilinho. A gente não tem que fazer nenhuma conta em si. É só lembrar essas relações. 11ª, observa a figura e determine qual o comprimento da rampa. E letra B, qual a distância do início da rampa ao barranco. Então, basicamente, a letra A, eu quero saber o valor do x. Letra B, eu quero saber o valor do y. Tá? E aí a gente vai usar trigonometria também, né? Porque eu tenho um ângulo e um lado. Se eu tivesse dois lados, ficaria mais tranquilo. Vou começar pelo x, porque é a letra A. Então, ó, o x, lembrando que isso aqui é um ângulo retângulo, né? Então, o x está na frente do ângulo 90 graus. O x é a hipotenusa. O 1,5 é cateto oposto. Então, seno de 30 graus é igual a 1,5 sobre x. Seno de 30, se a gente olhar lá na tabela, é 1/2. 1,5 sobre x, multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 1,5, 3. Então, qual é o comprimento da rampa? A rampa tem 3 metros. E letra B, qual é a distância do início da rampa ao barranco? Então, agora é o y. Posso usar teorema de Pitágoras? Eu posso. Mas eu vou continuar na trigonometria, tá? E aí eu vou calcular agora. Veja que tanto faz. Eu posso usar tanto o cosseno, né? Porque o y é cateto adjacente. E eu sei a hipotenusa, que mede 3. Ou eu posso usar tangente. Eu gosto de usar tangente. Na minha cabeça eu não sei porquê, mas fica mais fácil. Então, tangente é cateto oposto, né? Tangente de 30 graus é cateto oposto, 1,5, sobre cateto adjacente, que é o y. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Igual a 1,5 sobre y. 3 vezes 1, ó, empaquei aqui. Y vezes raiz de 3, y raiz de 3, igual a 1,5 vezes 3. Eu não vou fazer ainda, tá? Mas é fácil, né? É 4,5. Você já pode colocar aí. Mas vou passar logo essa raiz de 3 dividindo. E aí a gente vai lembrar que eu falei que isso não pode, né? Não podemos ter raiz quadrada embaixo. Então o que é que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. E aí em cima vai ficar 1,5 vezes 3 vezes a raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz de 9. Ou então, a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. Cancela as coisas, vai dar aí 3. 3 em cima, 3 embaixo. E é só multiplicação e divisão que eu tenho. Então cancela aqui, ó. Chegamos que o y é igual a 1,5 raiz de 3 metros, tá? Então, da rampa ao barranco, temos 1,5 raiz de 3 metros. Professor, coisa feia ficar assim com a raiz, mas não tem problema, tá bom? Se você quiser fazer uma aproximação, volta na questão 8,
que diz aqui, ó, raiz de 3 é 1,73. Aí você vai lá e substitui. Então ficaria 1,5. Vou até fazer aqui na calculadora rapidinho pra gente ver. 1,5 vezes 1,73. E aí nós teríamos 2,595, né? 2,595. Que é 2,6, né? Então é 2,6 metros, tá? Seria aí a resposta, tá bom? Mas não precisa, você pode parar já aqui. Tudo bem? 12ª e última questão. A figura a seguir representa uma rampa que dá acesso a uma sala em posição paralela às paredes laterais. Com base nas medidas indicadas na figura, determine a distância percorrida por uma pessoa que sair do ponto A ao ponto E. Então, eu já sei quanto mede isso aqui. Eu sei quanto mede isso aqui, que é a mesma coisa aqui em cima. Eu preciso saber quanto mede isso aqui, ó. E aí, muito simples. Teorema de Pitágoras. Porque essa parte aqui, que é um cateto, mede 4. E essa parte aqui, que é outro cateto, mede 3. E isso aqui é ainda por cima um triângulo pitagórico. Se você já conhece ele, já sabe direto quanto é o valor. Tá? Eu vou falar para vocês no final. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Ó, para economizar tempo, eu já vou tirar daqui a raiz quadrada, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 25, né? 9 mais 16 é 25. Então, x ao quadrado é igual a 5. Então, aqui tem 5 metros. E aqui vale isso para vocês, tá? Sempre que vocês verem um triângulo retângulo que os catetos medirem 3 e 4, você sabe direto que a hipotenusa é 5, tá bom? Mas tem que ser o cateto. Se for um cateto mede 3 e a hipotenusa mede 4, aí você vai ter que calcular o outro, tá? Não tem para onde não. Mas se os catetos, vou repetir mais uma vez, tá? Catetos forem 3 e 4, independente da ordem dos catetos, a hipotenusa vai medir 5. Eu quero saber do A até o E. Do A ao E vai ser 1,8 mais 5 mais 1,2. 1,8 mais 1,2 é 3. 3 mais 5, 8 metros. Tá bom? Pessoal, essa foi a nossa sondagem. Pratiquem, refaçam ela, porque a recuperação vai estar bem parecida com a nossa sondagem, certo? Qualquer dúvida, me procurem na escola. Eu vou tirar as dúvidas de vocês com o maior prazer. No mais, pessoal, fique com Deus e a gente se vê na escola, tá bom? Tchau.